sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são dia 28 de julho de 2023. Vamos estar dando início a mais um devocional, né? Para que o nome de Deus venha ser glorificado, que seja através do Espírito Santo que venha ministrar em nossos corações. Amém? Então, a palavra hoje está lá em Lucas, no capítulo 16, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhes: o que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse contigo: que fareis, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. E depois disse a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Bom, queridos, essa parábola aqui, ela é um pouco contraditória, porque nós estamos vendo um mordomo que agiu de forma desonesta, né, e sendo elogiado pelo patrão ali, que ele foi esperto, ele usou de astúcia, né, mas a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. E algo que me chama a atenção aqui nessa questão da mordomia é porque ele sabia que ele ia ser despedido. Esse mordomo, ele sabia que os dias dele estavam já para terminar. E o que ele fez? Ele foi lá e foi diante daquelas pessoas que deviam ao seu patrão e trouxe para eles um alívio no fardo, um alívio na carga, né? E o que tem a ver essa parábola com Jesus? O que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida? Por que Jesus elogiou o filho das trevas? Uma atitude que seria incorreta, impensada. Porque hoje, queridos, o que Deus quer de nós é o que estamos plantando para o reino que está por vir. Porque nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Daqui a pouco, nossa vida vai passar, nós seremos chamados, nós iremos descer a sepultura. E o que nós estamos plantando nesse reino? Será que nós estamos buscando as riquezas que são eternas ou as riquezas que são passageiras? A quem nós temos plantado? Porque esse caso aqui desse mordomo infiel, ele pega e ele vai lá e ele corre atrás daquelas pessoas que deviam ao dono ali, né, ao seu patrão, que deviam ele, e alivia o fardo da dívida. E o que Jesus quer trazer para nós aqui nesse contexto espiritual? Que nós somos chamados para aliviar as bagagens, os fardos espirituais uns dos outros. E nossa missão é ganhar almas para o reino. E será que nós estamos fazendo isso com diligência, com a mesma diligência que esse mordomo infiel fez? Será que nós estamos sendo mordomos fiéis a Cristo? Será que o que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja os recursos, seja o nosso tempo, nós estamos dedicando a nossa vida para plantar coisas no reino espiritual, para fazer a obra que Deus nos chamou, nos convocou? Porque quando Jesus fala que o filho da luz, me perdoa, que os filhos da treva é mais prudente que o filho da luz, se refere a isso, porque ele agiu com astúcia, ele sabia que os dias dele estavam contados, então ele reagiu. E nós, sabendo que nossos dias, cada dia que passa é um dia a menos que nós temos nessa terra, será que nós estamos plantando para o nosso futuro? Então é isso que essa parábola vem nos trazer, esse despertamento. E quantas pessoas hoje estão buscando aqui nessa terra as riquezas materiais,
estão focados somente na tua vida, naquilo que tem que fazer ou deixar de fazer, estão preocupados com o seu trabalho, com a sua aparência física, com seus prazeres momentâneos, que aquilo ali vai causar tantas ruínas, estão focados somente nessas coisas e não querem saber mais da presença de Deus. Não querem saber de ajuntar riquezas para o reino de Deus, de trazer pessoas que estão feridas, de gastar seu tempo na intercessão, na oração, usando os teus recursos também financeiros para salvar vidas. Então é isso que Jesus está nos chamando. Falou assim, peraí, os filhos das trevas estão procurando, eles juntam riquezas, eles fazem as coisas, eles agem com astúcia, e nós, como cristãos, nós não estamos plantando sabendo daquilo que está por vir, nós conhecendo a Escritura, sabendo o que Deus prometeu, sabendo do que está para chegar sobre nossas vidas, que a morte ela é uma coisa certa e que nós só temos vida em Cristo. Será que nós estamos reunindo as pessoas para poder buscar a salvação em Cristo? Será que esse é o nosso desejo do nosso coração, ganhar almas, encher os nossos celeiros com pessoas salvas, com pessoas curadas? Será que nós estamos indo em busca disso? Será que esse é o desejo ardente do nosso coração? Ou nós estamos buscando somente a nossa vida, somente o nosso eu, somente aquilo que nos interessa? Então é isso que Jesus nos chama. E eu não queria falar sobre esse assunto. Essa madrugada foi uma luta. Eu acordei 3 horas da manhã e o Espírito Santo me deu um sonho. E o sonho é que eu estava numa loja, e nessa loja tinha uma mulher, uma vendedora, e eu levava um cachorro para poder ser atendido naquela loja. Eu não entendi porquê, mas é só para a gente entrar no contexto. Eu levava o cachorro para ser atendido nessa loja, e esse cachorro estava muito ferido. E de repente chegava um homem para me ajudar a curar esse cachorro. E todas as vezes que eu tenho sonho com relação com cachorro, ele representa demônio, né? E aquilo ali, aquele cachorro doente, significava uma pessoa que estava possessa por demônios e que eu estava ajudando a ser curada. E eu chegava naquela mulher, ela não tinha o prazer de me ajudar a levar a cura para aquele cachorro, a libertar aquele cachorro, ela não queria. E de repente eu vi naquele cachorro, ele estava com as patinhas para cima, assim, deitado de barriga para cima, com as patas esticadas, e tinha um carrapato enorme preso nele. Ele pegou, o próprio cachorro pegou o carrapato, pegou e comeu aquele carrapato. E eu fiquei com muito nojo daquela cena que eu vi, e eu falei assim, Deus, que negócio é esse? Que sonho é esse? Aí o Espírito Santo foi me trazendo a revelação, e inclusive essa revelação ela vem durante todo o dia, durante todo o meu processo de caminhar aqui com Deus, com o Espírito Santo. Ele vai me falando, vai me mostrando os detalhes do sonho, né? Aquela mulher rica, aquela mulher que tinha uma loja, ela não queria atender pessoas doentes, e assim somos nós. Quando nós estamos ricos e abastados das coisas do mundo, nós não queremos fazer a obra, nós não queremos ajudar as pessoas que precisam ser libertas da garra de Satanás. E Satanás é assim, gente, ele vem para aprisionar as pessoas, ele deixa as pessoas presas no prazer, e esse prazer significava aquele carrapato agarrado ali sobre ele, que o carrapato é um parasita, é alguém que vai sugar o sangue, e aquele carrapato significa pessoas que ele deixa, que o inimigo deixa que sugue o sangue dele, o sangue do inferno, o sangue de morte, né? E depois ele vai lá e com a própria boca ele vai lá e devora aquele carrapato. Então, assim é o inimigo, ele nos dá prazeres momentâneos para nos destruir. E nós, como filhos da luz, Deus está nos chamando para a gente resgatar a vida, resgatar e ir em busca daqueles que estão perdidos, ir em busca daqueles que estão feridos e machucados. Sabe, irmãos, aquele filme, A Lista de Schindler, eu não lembro direito o contexto, já tem muito tempo que eu assisti, mas eu lembro de alguns relances. O moço, aquele homem, ele gasta o dinheiro dele todo para salvar a vida daqueles judeus que estavam sendo condenados à morte. E no fim, de tantas pessoas que tinham sido salvas, tinha sobrado um carro para ele. Ele falou assim, eu poderia ter vendido esse carro, eu poderia ter ganhado mais vidas, eu poderia ter salvo mais vidas. E Jesus vai nos perguntar, o que nós temos feito com o recurso que ele nos deu, com o tempo que ele nos deu, com a saúde que ele tem nos dado? Será que nós temos gasto o nosso tempo preocupado em salvar vidas, preocupados em levar a salvação aos perdidos? Né? Infelizmente, hoje nós vemos tantos jovens aí aprisionados na droga, pais e mães sofrendo em sofrimento. Será que nós temos sido intercessores dessas pessoas? Em Tiago 5, para completar que o nosso devocional está encerrando, está escrito assim,
condenação dos ricos opressores. Eia, pois agora vós ricos, chorais e pranteais por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourasse para os últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitasse, e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Sabe o que acontece? Deus vai trazer justiça sobre aqueles que nós deveríamos ter ajudado e que nós não ajudamos. Aqueles os quais nós negamos socorro. Aqueles que Jesus falou assim, olha, eu coloquei para você cuidar, para você amar, para você zelar, e você fingiu que não estava vendo a dor dele por causa de orgulho, por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa das riquezas que a gente acha que a gente tem aqui nessa terra. E riquezas, irmãos, não significa só questão materiais, não. Porque muitos que têm poder aí, que está no cargo de liderança, que poderia estar fazendo algo para aquele que está em sofrimento, ele encolhe as suas mãos para não ter que ajudar, por causa de orgulho, porque foi ferido, e não entende que pessoas feridas, às vezes elas ferem, elas machucam, mas o nosso momento ali é indiferente do que a pessoa está reagindo com nós, é a gente ir lá e se derramar em amor para aqueles que precisam de socorro. Indiferente se você está xingando, se você está brigando, a nossa obrigação é te servir. Porque a palavra de Deus fala que quando o seu inimigo tiver fome, você tem que ir lá e dar o que comer. Essa é a obrigação do crente. E nós não, nós só queremos fazer as coisas para aqueles que são bonzinhos com a gente. E Deus vai nos cobrar esse tipo de reação. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Se nós estamos socorrendo até aqueles que nos machucam, até aqueles que nos ferem, será que nós temos dado o pão para os nossos inimigos? Será que nós temos dado o pão também para aqueles que não têm o pão, para aqueles que são considerados escórias da sociedade? Como que nós temos reagido? Com que nível que está o nosso evangelho? O que Jesus vai poder nos confiar, né, aqui nessa terra aqui, porque para a gente ser bons mordomos? Será que ele vai poder olhar no último dia e vai poder falar assim, servos bons e fiéis? Será que ele vai poder dizer isso para nós? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesse dia. E eu quero só deixar uma oração para finalizar esse devocional. Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. E eu te peço perdão pelas nossas negligências, pelas pessoas que nós vimos em sofrimento e nós não tivemos nem coragem nem de orar, Pai. E nem muito menos de estender a mão para os teus pequeninos. Então nos perdoa, Pai, pela nossa negligência. Nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes, por causa de orgulho e soberba, nós deixamos de ajudar aqueles que estavam pedindo socorro, Pai. Aqueles que chegaram até nós pedindo socorro e a gente não teve coragem, sabe, de ajudar por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso ego. A gente deixou de ajudar, a gente deixou de ser amigo por causa de vaidades. Então, Pai, que o Senhor venha nos perdoar nessa manhã. Que o Senhor abra os olhos da tua igreja, abra os nossos olhos, Pai, para que a gente saia do egoísmo, Pai, e que a gente venha olhar, Pai, os teus filhos com o olhar que o Senhor olha aí do céu, e que a gente venha socorrer, e que a gente venha ser bons mordomos aqui nessa terra, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja que dorme, a tua igreja que está preguiçosa, meu Pai, para fazer a obra, para ajudar o próximo, meu Deus. Porque a tua palavra diz, Pai, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então que o Senhor venha ter misericórdia daqueles que estão com amor, Pai, endurecidos, aqueles que já não sentem mais a dor do outro, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, acorda, desperta a tua igreja, Pai, desperta aqueles que dormem, Senhor. Aviva, Pai, a tua obra, aviva, Senhor, aviva os teus filhos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém?